seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na TV Guarulhos, NET Canal 3 e também pelo 508 HD da Vivo. Esse é o programa Visão Sistêmica e eu sou o Genésio Lopes Mendes. Esse é o programa que divulga e discute as constelações familiares do grande filósofo alemão Bert Hellinger, vivo, contemporâneo. Está aí, o Pércio vai colocar ele na tela, essa figura maravilhosa, ao qual eu tenho gratidão por ele ter desenvolvido essa técnica, que inicialmente era uma técnica de terapia de pessoas, cuidado com as pessoas, amor a curar pessoas, e depois se desenvolve num grande movimento internacional, e hoje tocado pela sua esposa Sophie Hellinger. Está ela aí concretizando essa obra pelo mundo, com workshops pela China, por várias partes do mundo. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com Bert Hellinger, isso que me motivou. Isso foi o meu grande chamado para estar aqui hoje, frente a você, convidando a você, telespectador, a participar desse grande movimento, a conhecer as ordens sistêmicas. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha, posso chamar de amiga, temos muita coisa em comum, vamos falar disso no programa, é uma alegria. A Roberta Moreira, advogada, minha amiga. Seja muito bem-vinda, viu, Roberta? Obrigada, o prazer é meu. Gratidão pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, falar que somos grandes amigos, né? Iniciamos esse caminho juntos e estamos aqui hoje. Isso, com gratidão ao Bert Hellinger, a Mimança, que é a nossa bisavó, ao nosso avô Renato Chambertati e a nossa mãe, que é a Simone Arrojo. Sim. Também fizemos o curso da Simone Arrojo. Temos algo em comum, trabalhamos, né, na proximidade, no satélite do Instituto Evoluir, né, eu no Lab Evoluir, a Roberta é facilitadora no Instituto Evoluir. Então a gente tem muita coisa comum e hoje nós vamos falar um pouco para você, telespectador, de constelação jurídica. Mas antes eu vou agradecer a todos que nos permitiram chegar até aqui, e a técnica hoje, que está com o Neto, com o Pércio, com o Lucas, com o Meirelles, e também ao Fernando Mauro, presidente dessa grande família TV Guarulhos, que cresce no dia a dia. E você pode, telespectador, interagir conosco através do Facebook, do meu Face particular, ou aqui da emissora, entendendo essa programação maravilhosa, dessa televisão que cresce no dia a dia com novas atrações. Hoje aqui com a Roberta vamos falar de constelações jurídicas. Por quê? Constelação familiar começa com o objetivo terapêutico de pessoas através do Bert Hellinger. Depois disso, se expande para as organizações com Gunther Werber, depois disso para a pedagógica com Angélica Olvera, e aí chegou a vez da jurídica com o nosso grande amigo, o juiz Sam Stork, brasileiro, baiano, não é? Que desenvolve as constelações dentro do Poder Judiciário. E a Roberta, como advogada experta, a Roberta é facilitadora, ela também é presidente, né, da Comissão de Direito Sistêmico, atualmente hoje de Itaquera, né, até o ano passado eu fazia parte da LAP, e agora eu estou abrindo essa nova comissão na região mais extrema da Zona Leste, em Itaquera, com muito carinho e respeito. Então, Roberta, como é que a constelação entrou na tua vida? Fala para mim. A constelação eu conheci através do Instituto Evoluir, isso há 14 anos atrás, junto com o Marcelo Cardoso com a Delmar. E ela trouxe, então, esse autoconhecimento. Eu acredito muito na constelação como uma ferramenta de autoconhecimento e aprofundamento. Quando eu verifiquei que tinha um juiz utilizando isso dentro do judiciário, eu falei, eu vou unir duas coisas que eu sempre amei, que é o direito e as constelações. E fui fazer a formação, então, com a Simone Arrojo. Nessa formação já tinha um módulo com o Sam, então eu já tinha estado com ele em outros lugares e com ele na formação. E aí eu falei, não, realmente é isso que eu quero trilhar e é esse caminho que eu quero fazer. Só que até então, iniciando uma coisa muito embrionária, em São Paulo até então eu não conhecia nada e eu fui trilhar esse caminho. Então, fui conhecer projetos que já existiam em outras comarcas, estive em outros encontros com o SAMI, e nisso a gente foi construindo, então, um caminho dentro das OABs, quando elas iniciaram, e dentro do sistema de justiça.
é importante a gente falar, quando a gente fala de sistema de justiça, porque hoje já está tão enraizado em outras áreas, não só no judiciário, mas na promotoria, existem já delegacias que têm feito esse trabalho, então é algo tão mais complexo e amplo. A gente tem visto uma forma de atuação dos profissionais do sistema de justiça muito profundo e muito bonito nesse sentido. E é bacana como a gente vê como o movimento de constelação. Antes eu vou fazer só um parênteses, que é aquele módulo que nós fizemos com o Sam Stork, eu também participei junto, e foi o campo, né, e o universo nos proporcionou várias surpresas, foi um módulo extremamente especial, uma constelação maravilhosa no final, gratidão a Simone Arrojo, minha mestra, a qual eu tenho profundo carinho, né, e respeito principalmente, porque nós na constelação sabemos que as 3 leis básicas de perpetuação da vida e harmonização de sistemas é o quê? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. E claro que tudo isso baseado numa grande plataforma de não julgamento, isso a gente vai aprendendo. E a Roberta falou, constelação é uma grande chamada para uma nova consciência. Para você, telespectador, que queira conhecer constelação, através de vários institutos, tem o INCOI, que é o nosso Instituto de Constelação Integral, que você também pode entrar em contato, como outros, como Evoluir, como a própria Simone Arrojo, Renato Bertatti, e pelo Brasil inteiro, a própria Roberta, né, que vai deixar o contato dela, se você tiver alguma questão, principalmente na área pessoal, mas a Roberta é super expert nessa área jurídica, você que também tem um escritório de advocacia ou profissional na área jurídica, está aí um nome para contato, a Roberta. E também na empresa, se você tem muitas questões jurídicas, nada como trazer alguém que está navegando justamente entre o sistema judiciário e o campo das constelações familiares. Roberta, me fala um pouco como é que dá para atuar mais, para que o nosso telespectador entenda como é que a gente atua assim, profundamente na visão jurídica. Quando o Sami trouxe isso para a gente, ele batizou todo esse movimento como direito sistêmico. E a gente sempre fala que é algo muito mais ampliado, que é o pensamento sistêmico aplicado nas relações, né? Então, quando a gente fala dessas ordens do amor, assim como o Bert denominou, a gente fala que são ordens de necessidade básicas que nos interferem nas nossas relações cotidianas. Em muitos processos que a gente verifica, elas não estão relacionadas justamente sobre o que as partes trazem para o conflito. A gente verifica que traz ali outras emoções que estão ocultas e que nem elas que estão disputando naquele processo têm consciência. Então, no lugar de advogado, a gente percebe que quando o cliente traz uma informação, não é que a informação dele não é verdadeira, mas é parcial, né? E quando a outra parte também traz as questões dele, também é parcial, porque cada um tem a sua perspectiva de lidar com aquele conflito. E aí a gente fala muito disso, cada um carrega dentro de si os seus valores, suas crenças, seus significados. E muitas vezes nós, enquanto advogados, verificamos que às vezes as pessoas querem perpetuar aquele conflito. É possível se fazer um acordo, mas ainda assim elas querem ficar e manter aquele vínculo que as une. Então, dentro disso, o Sami ele começou a fazer algumas palestras e identificar que era possível identificar essas questões ocultas, esses conflitos ocultos que eram colocados no processo e, de alguma forma, solucionar e evitar também alguma forma de reincidência. Por quê? Geralmente uma sentença ela não põe necessariamente ponto no conflito. A gente brinca no sistema jurídico, a gente fala que às vezes apaga com gasolina aquele conflito. Porque uma decisão pode, mesmo que eu tenha ganho uma parte do processo, nenhuma das duas saem satisfeitas com isso. E aí sim, surge ali e existe uma fomentação do conflito. Então, o direito sistêmico ele vem como uma forma, ou o pensamento sistêmico aplicado à advocacia, ao sistema da justiça,
ela vem como uma forma de identificar quais são esses conflitos, e aí cada um com a sua autorresponsabilidade, a partir do querer fazer sua mudança e a ampliação de consciência, entender por que eu ajo dessa forma, por que eu faço desse jeito, que é diferente, né? Então o Genésio, ele tem ali uma descendência portuguesa, a forma de agir, a forma de fazer é diferente de outras pessoas. E a gente fala, não é que está certo ou errado, né? Então, o olhar sistêmico é sair desse pensamento cartesiano, que a gente fala do certo e errado, do justo e do bom, e vai para um olhar mais amplo, um olhar de consciência. Então, o que a gente verifica, às vezes, na questão jurídica, que eu não preciso nem constelar um caso, né? Quando a gente usa o termo constelar, é usar representantes ou bonecos para essa questão. Às vezes, a própria fala, o próprio movimento de ampliação de consciência traz um movimento interno. Então, recentemente teve o nosso colega aqui, o Marcelo, falando justamente sobre isso também. Ele fala que às vezes você vai fazendo perguntas de reflexão e a partir do momento que a pessoa amplia essa consciência, ela fala, nossa, então agora eu posso fazer diferente. Eu não sabia que eu estava tão envolvida com os padrões, com as crenças do meu sistema familiar. Então, enquanto advogada, e é bom sempre falar isso, eu utilizo o conhecimento sistêmico, né? Então, eu falo que dentro dos escritórios de advocacia, o que os advogados nesse lugar têm feito é usar desse conhecimento sistêmico, através de frases, através, às vezes, só de posições. Sim. Entender que nós estamos a serviço do cliente, que o conflito é do cliente. E aí a gente se coloca no nosso lugar. Nosso lugar é de facilitar essas relações e fomentar, sim, a pacificação social. Fomentar, sim, uma cultura de paz. E é esse lugar, respeitando o nosso código de ética, onde fala que os advogados precisam facilitar as conciliações, as mediações entre as partes. Então, é como se uma grande... e a gente utiliza às vezes esse termo como uma grande ferramenta, eu pego o que eu utilizo com esse cliente, quais são as possibilidades de trazer uma ampliação de consciência para ele, através de falas, né? Então, às vezes, entender, quando alguém vem com uma demanda, eu falo, mas eu vou fazendo outras perguntas, né? As perguntas não são as mesmas de quando a gente sai da faculdade. Então, às vezes já se pergunta, como era a relação dos seus pais? E muitos clientes, às vezes, nossa, eu nunca parei para pensar que eu repito os padrões dos meus pais. Como é a sua relação com seus irmãos? Como você lida com o seu financeiro? Como você via ou sentia o seu ex-companheiro? Porque, às vezes, a gente fala que numa relação, principalmente quando existe o divórcio, existe um desequilíbrio de troca, que é o que a Genésio sempre traz muito. Então, assim, dentro dessa postura sistêmica, entendendo os princípios sistêmicos, sabendo o lugar do advogado, a gente pode facilitar essas informações para o cliente. Ok, que legal. Então vamos ver se você me ajuda nisso. Então, quer ver, uma conclusão. Eu posso chegar à conclusão de que a questão jurídica a qual eu estou envolvida, por muitas vezes não é minha, é do meu sistema, em relação ao sistema do outro. E aí a gente pode falar, e talvez eu até me comprometa, mas eu acredito que 90% dos casos a gente traz demandas nossas, né? Demandas, às vezes, de coisa cotidiana. Então, às vezes, quando a pessoa se separa, fala lá, a pessoa está fazendo isso para me irritar. Mas, às vezes, enquanto casados, a gente também tem as relações e a divergência. Sem dúvida. Porque a gente tem sistemas familiares diferentes. Isso. Então, muitas dores são pautadas, e as dores no conflito com o outro, são pautadas nas dores do nosso sistema. Né? Então, a gente fala que quando eu me relaciono com o outro, de alguma forma, é uma relação espelhada. Sem dúvida. E aí a gente vai trazendo outros profissionais, não só o Bert Hellinger, mas uma grande gama de profissionais que traz ali um conhecimento como o Eric Berne da análise transacional. E aí a gente verifica o quanto a gente faz as nossas projeções, o quanto o advogado se coloca no papel de salvador. Sim. E aí a gente, através disso, vai verificando quais são as possibilidades que eu posso trazer para o meu cliente.
E são possibilidades. Isso é importante falar, Genésio, porque às vezes a pessoa fala, então todas as pessoas agora vão constelar. Não, isso vai revolucionar o mundo. Não. Cada pessoa tem o seu nível de consciência, cada pessoa está num lugar, em um estágio que está tudo certo. O principal, eu acho que o mais bonito da constelação familiar, quando a gente fala, é sem julgamento e sem culpa. Cada um só faz o que pode e o que sabe, no limite do que sabe, no limite do que aquele lugar ainda é possível fazer. Mas eu tenho verificado resultados muito positivos, justamente até nos projetos. Eu queria perguntar, como é que são os resultados a partir do momento que se aplica essa técnica? O Sam me fala bastante disso, eu gostaria que você falasse disso também para o público. Atualmente eu participo de alguns projetos dentro do sistema de justiça e aplico também, às vezes, esse conhecimento sistêmico com os meus clientes. Eu vou falar um pouquinho dos projetos, porque eles têm 2 que já estão no CNJ, enfim, e sempre eles estão sendo divulgados, mas principalmente o Paz para Todos, que é no Fórum Regional de Santo Amaro. A gente verifica que com esse olhar sistêmico, a gente sai do pensamento cartesiano, entre o bom e o certo, do quantitativo, mas a gente vai para um outro lugar que é qualitativo. Então, a gente verifica que quando é feita uma oficina de constelação com as partes, acontece uma vez por mês, a gente percebeu que 95% das pessoas têm uma mudança de paradigma através da oficina. Então, na oficina a gente tem uma palestra para explicar, tem exercícios sistêmicos e uma constelação. A gente verifica que, e aí como a gente tem uma ficha de pesquisa, a pessoa chega de uma forma e quando ela sai, ela tem uma mudança de entender principalmente a perspectiva do outro. Entender que cada um tem um lugar e um significado. E aí a gente coloca o 6, né? Se eu colocasse um 6 aqui pra gente, do meu lado eu vejo um 6 e do lado do Genésio é 9. Isso são perspectivas. E nem ele estaria errado, nem eu estaria errada, mas parcialmente certos. Que é algo que o Ken Wilber traz muito pra gente através da visão integral. Dos quadrantes. Dos quadrantes. Então, assim, quantas possibilidades é possível trazer para o nosso cliente através de frases, né? Através de uma escutativa, através do rapport. E o rapport, quando a gente fala, é esse acolhimento. De entender que a pessoa vem pautada nas suas dores, mas as dores são delas. E aí, às vezes, a gente verifica alguns advogados que ainda têm a postura de falar o meu processo, né? E o processo, o conflito é do cliente. E aí é esse lugar que a gente tem trazido uma reflexão para os advogados, para outros profissionais que atuam no sistema de justiça, como fazer o meu papel de um lugar mais leve e trazer a consciência para o outro cliente. Então, teve casos específicos onde foram feitos acordos de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais salutar e saudável, vamos colocar assim, onde foi feito o divórcio, cada um identificou ali as suas questões e o divórcio ficou de forma equilibrada. Porque às vezes o que acontece? A pessoa fala, vou deixar tudo para ela ou tudo para ele. Sim. Num lugar de, eu me livro disso. Isso. E aí o que a gente sempre aprende na visão sistêmica é, quando eu quero me livrar, tudo aquilo que eu não quero ver e me causa dor, de alguma forma, ele volta. E está na sombra. E fica na sombra. E repete. Às vezes eu quero liberar também para ser o bonzinho da história, para que ele fique menor do que eu. E aí fica novamente desequilibrado. E eu vou para uma outra relação. Então eu tive um caso de uma cliente, justamente nesse sentido, que ela chegou para mim, um segundo divórcio, e nessas perguntas sistêmicas, não houve constelação, ela identificou que os últimos 2 relacionamentos dela, ela tinha feito o mesmo padrão. Deixou e falou, eu deixo tudo para ele. Para ser a boazinha. Para ser a boazinha, causando um desequilíbrio e não reconhecendo a importância desse outro parceiro. Sim. E aí, a partir do momento dessas frases de reflexão, entendendo qual era o lugar que ela estava e ela se apropriando da parte de responsabilidade dela e a parte dele, ela conseguiu chegar num consenso em relação à outra parte, mas de forma equilibrada. E provavelmente nas suas próximas relações, e a gente fala possivelmente, né, ela não vai repetir esse padrão de entender que ela está a mais,
né? Uma e aí coisa, são muitas possibilidades. Não, uma coisa bacana que a Roberta tocou e traz, e a constelação familiar é isso, é trazer consciência a você, a sua vida. E se você é advogado ou conhece alguém da área jurídica, informe isso, diga que existe algo além, né, do direito, obviamente, que sempre resguardado o padrão de lei, ninguém vai fazer loucura, ninguém vai fazer acordos que não sejam judiciais, não. Nós vamos estar conectados à visão sistêmica. Primeiro é a questão de respeito e pertencimento. A lei jurídica vem antes. Só que os sistemas vêm antes das leis jurídicas. Então, dá um olhar de organização, de hierarquia, e tentar identificar os padrões que acontecem na vida dessas pessoas, como ela age até em função dela mesma, como a gente coloca. Óbvio que essa visão sistêmica é ampliada por nós, também somos terapeutas lá do Instituto Evoluir, fizemos o curso, aliás, um abraço para o Marcelo e para Delmar Franco, meus mestres, acho que teus também, né? O que a gente aprende lá é impressionante, a amplitude de consciência. Então, como é que você traz essa ampliação de consciência para saber que, por muitas vezes, a tua questão jurídica, ela deve ser resolvida antes dentro de você? Você pode ter certeza que todas as questões jurídicas, elas têm outras conotações e outras perspectivas para que você possa olhar, se organizar, e aí sim, se você quer uma resolução profunda dos teus casos, é importante você olhar pela visão de que somos todo e parte de um todo. E do lado de lá também tem um todo e parte de um todo. Então, ampliar essa visão é fantástica. E é isso que a gente faz, é isso que a Roberta faz, né, com tanta qualidade, né? E tantos outros profissionais. A gente tem profissionais competentíssimos nessa área. E é importante o quanto precisa dessa expansão, né? A constelação familiar, ela teve um grande boom com a parte do direito, mas o quanto ela expandiu, né? E o quanto ela traz de reflexão para as partes. Em todos os sentidos, com a organizacional, com a área, né, pedagógica, com a área veterinária, com a área de medicina. Mas eu sei que, desculpe, a Roberta está se segurando aqui para mandar um abraço para a Cristina Laguno, que ela fez o módulo. Então, manda um abraço para o pessoal da Hellinger. Né? O pessoal da Hellinger, eu sempre falo, é um lugar também de aprendizado, né? Eu tive agora recentemente um módulo com a Cristina Laguno, com o Joel Wesser, que é da Alemanha, a Cristina é da Argentina. O quanto ainda tem um lugar de expansão desse conhecimento, né? Então, como eu disse, há 14 anos eu conheço a constelação familiar, mas o quanto ela avançou e cresceu nesse lugar, e principalmente na área de direito. Nós brincávamos nesses módulos o quanto a psicologia tem se atrelado com o direito. E o autoconhecimento é fundamental. O profissional do direito precisa se autoconhecer e se aprofundar cada vez mais e entender os seus porquês. Porque até o motivo da escolha da profissão, ela não é à toa. Ela está motivada também e pautada nas dores do nosso sistema familiar. Então, assim, é um lugar sempre de muito, muito aprendizado. Bom, a gente deixa aqui sempre uma história de que constelação não é o território, ele é um mapa, mas é um mapa seguro, é uma grande bússola para a sua vida, para a vida da sua família, para que você possa se orientar de um padrão de consciência, de um outro lugar da montanha, como diria o Ken Wilber, e através de vários quadrantes, de várias perspectivas. Eu tenho que salientar que esse é o programa Visão Sistêmica. A gente acaba se empolgando aqui, eu e a Roberta temos muito assunto para falar, mas esse é o programa Visão Sistêmica na NET 3 de Guarulhos, também pelo 508 HD, né? E nós temos gratidão pela sua audiência, porque o nosso propósito é você estar levando essa consciência. Então, Roberta, eu agradeço a tua presença. Nós vamos fazer mais um programa, porque nós temos a área empresarial também para falar, tanto a área terapêutica, como você pode se orientar terapeuticamente pela visão de um terapeuta sistêmico, como você pode também contratar um advogado que tem a visão sistêmica, vai te ajudar muito nas questões jurídicas da tua pessoa jurídica. Então, fica aqui a nossa gratidão pela sua audiência, gratidão a você, Roberta, pela presença, né, de ter vindo disponibilizado. Eu sei que você tem agenda também, essa correria, mas, esse é o programa Visão Sistêmica, e eu
vou oferecer esse programa para o nosso grande mestre das constelações do direito sistêmico, o Sam Stork. Se você concordar, você concorda? Concordo, claro. Um pouquinho, meu mestre, meu professor, né? Então tá bom. Tenho estudado com ele, aprofundado cada vez mais esse conhecimento, e eu sempre falo, cada aula com ele, ele traz um lugar, né? E isso é importante na nossa profissão. Então tá ok. Telespectador, gratidão pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.